Sentados então, meus irmãos, minhas irmãs, prezado Zé Carlos, pré-diácono, meus irmãos, minhas irmãs, então, estamos nós aqui reunidos nesta manhã, manhã fresca, manhã de sol aberto, as flores antecipam a primavera, nossas flores de julho, que bom. Jesus, então, ele tem muitas qualidades que são possíveis que nós também tenhamos. Quando a gente escuta este evangelho, aliás, os místicos, eles ensinam-nos que na meditação a gente tem que recompor a paisagem do lugar. A reflexão é uma coisa, a meditação é outra, embora que as duas são muito boas. Então, nesse primeiro momento, digamos assim, de reconstituição ou de composição da paisagem de Jesus, diz que os discípulos voltaram, ele viu os discípulos domingo passado, o Evangelho. Hoje, então, dando continuidade a este capítulo 6 de São Marcos, então eles voltam e eles contam, eles sentam com Jesus e eles contam tudo o que haviam feito. Isso é uma qualidade excepcional para nós, como um pai que senta com os filhos para escutar a vida dos filhos, como um patrão que senta com os colaboradores para ouvir os relatos dos seus colaboradores, companheiros de trabalho, como um mestre que senta para escutar, então, os seus discípulos, como um padre que senta para escutar o seu rebanho, como um bispo que senta para escutar o seu clero, e assim por diante, é uma qualidade importante para escutar. Jesus escuta o que eles dizem, e aí então ele percebe, primeira coisa, ele tem uma sensação de que o grupo está cansado, e aí Jesus convida, vamos passear, vamos atravessar o mar da Galileia. Aqui não diz qual é a estação, mas a gente pode pensar assim, ali é sempre muito quente, o vento sopra, mesmo em tempo de frio, o vento sopra sobre a água com a velocidade grande e também muito quente, porque vem o ar que se condensa das montanhas que circulam o mar da Galileia. E ele vai naquela barca. Aliás, esta barca foi encontrada, a carcaça dessa barca foi encontrada, está exposta no museu. E então, muitas outras barcas foram construídas a partir desta barca de Pedro. Aqui tudo indica esta que eles atravessaram então o mar da Galileia e eles então escutaram o açoite da mareta no casco do barco, eles tiveram a sensação do vento que soprava, mas as pessoas que estavam sendo acompanhadas pelo grupo foram para o outro lado, quando viram que eles estavam atravessando o mar. Aliás, o passeio já é o descanso, caminhar, navegar num barco, numa canoa, seja num lago, seja no mar, já é o grande descanso. E então, quando eles chegaram do outro lado, o povo já estava lá. De novo aparece esta virtude especial de Jesus, da sensação. Ele sente, ele tem a sensação, vem pelos olhos, vem pelos sentidos, não vem pela razão. Então,
ainda não estamos numa reflexão. Então, ele sente, ele percebe, que é o segundo passo, que aquela multidão está abatida porque está desorientada. Isso é fundamental. Talvez aqui a gente já entre na reflexão, na exegese. Então, por que a multidão ou as multidões estão abatidas? Porque elas não têm liderança. Um povo sem liderança deixa até de ser povo. Como é importante o papel da liderança. Fundamental. Então, Jesus é aquela liderança que aparece, e a partir dali, aquela não mudou nada do ponto de vista, digamos, econômico, do ponto de vista político. Herodes continuou sendo Herodes, então Séforis continuou sendo Séforis, Cafarnaum continuou sendo Cafarnaum, Magdala continuou sendo Magdala, os romanos continuaram sendo os romanos que dominavam o povo, mas tem um passo fundamental. Paira sobre a multidão que agora tem um pastor, que agora tem quem escute, que agora tem quem sente com ela, que agora tem alguém que ensina. Termina o Evangelho dizendo que Jesus percorria os povoados, aliás, esses dias todos termina sempre dizendo a mesma expressão bonita. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui está. Pode olhar os finais desses textos do Evangelho de São Marcos, as perícopes sempre termina Jesus ensinando. Então ele estava ensinando o povo a ser povo. Estava ensinando as multidões a ser não a massa amorfa, sem cabeça, mas estava orientando aqueles e aquelas. Olha, que esta paisagem desse domingo que nos leve a três coisas muito importantes. Primeiro, a ter a sensação, a sentir. Nada chega na razão sem que não passe pelos sentidos. Jesus, ele é fino nessa sensibilidade. Segundo passo, ele percebe. Ele então percebe que as pessoas estão nessa condição. Terceiro passo, ele ensina. E ele ensina sem oprimir. Ele ensina sem, portanto, diminuir a força das pessoas, do Espírito de Deus que está no meio ali daquelas pessoas. Que nós possamos ter esta capacidade, e aí aparece duas coisas muito bonitas. Ele revela o mistério do mundo e ele revela o mistério da vida. Sejamos nós, hoje e sempre, portadores desta boa notícia de Jesus, para que a multidão da qual nós fazemos parte não seja desorientada.